Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Eu vou estar fazendo essa leitura, ela está numa versão diferente certamente que a de vocês, é na versão King James. Em Hebreus 4, a partir do versículo 14, diz assim: concluindo, temos em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. Mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, estamos diante da sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz e faz o que lhe apraz. O que nós te pedimos, Espírito Santo, é que venha falar em cada coração, que seja uma noite, Senhor, de revelação, uma noite de salvação, uma noite onde o teu Espírito possa estar com liberdade em nosso meio. Usa-me, Senhor, bem como, ó Pai, abre os ouvidos espirituais de cada um daqueles que hão de ouvir esta palavra, o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu quero partilhar com a igreja nessa noite, sobre o seguinte tema: chegando ao trono da graça. E o livro de Hebreus é um livro fantástico, ele é de uma riqueza tremenda. Quando nós olhamos para todo o livro de Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem que é o autor, ele tem um objetivo principal, que é fazer Cristo conhecido como sendo o melhor, o maior, aquele que está acima de todas as coisas, o sacerdote supremo, sumo sacerdote. E é interessante que essa carta ela foi escrita para pessoas que conheciam a palavra, certamente judeus cristãos, que estavam ao ponto de deixar Cristo pelos velhos rudimentos da lei. Veja só, imagine só essa situação. Você tem um carro novo, que você conquistou ali com bastante suor, e você agora tem um carro novo. De repente, alguém te oferece um carrinho bem velhinho. Não vou nem falar a marca, porque se alguém tiver uma marca de um carro aí, né, vai falar: o pastor está desprezando o meu carro. Mas vamos lá. Ele fala assim: vamos trocar o seu carro novo pelo meu velhinho, sem troca alguma, sem volta nenhuma. Você faria isso? Agora vamos pensar a mulher que recebe de presente uma joia preciosa. Eu não estou falando daquele anelzinho de ferro que mancha, que deixa tudo. Estou falando de uma joia preciosa com brilhante. Alguém chega para você e diz: eu tenho essa bijuteria aqui, que parece ouro, mas não é. Quantas mulheres aqui trocariam com, assim, muita facilidade, uma joia por uma bijuteria? Acho que ninguém, né? Ninguém faria isso. Porque o novo é melhor. O carro novo é melhor. E a joia é melhor do que a bijuteria. E o livro de Hebreus está mais ou menos assim. É claro que seria uma insensatez você fazer, a não ser que você quisesse abençoar alguém. Você está lá, você pode fazer isso, fala: está aqui meu carro novo, depois eu vou lá, compro outro. Mas se você não pode, você tem, você não vai fazer isso. E o autor de Hebreus começa a mostrar para aqueles judeus cristãos que a melhor coisa que eles podiam ter feito
é realmente recebido o Evangelho de Cristo, a revelação do reino, e ter ficado nele. Mas alguns, talvez apenas convencidos, talvez apenas por causa da letra de alguém que chegou e explicou, e tendo às vezes até mesmo se convertido, por causa de algumas coisas, resolve querer voltar aos velhos rudimentos. E o autor desta carta começa a insistir, com muita ênfase, que Cristo é melhor, Jesus é melhor, Jesus é superior. Ele começa lá no capítulo 1, falando que Jesus é superior aos anjos. Lá no capítulo 2, ele começa a falar que Jesus é superior aos homens. Por que ele é superior aos homens? Porque ele veio na forma de homem, passou por lutas, privações e tentações, e não pecou. Então ele é maior do que o homem. Aí no capítulo 3 vai falar de Moisés, exaltando a figura daquele líder, daquele profeta, mas dizendo: Moisés, ele era um servo que servia a casa de Deus, mas Jesus era o fiel filho na casa de Deus. Quem é maior dentro de uma casa? O servo ou o filho? O filho é maior. O filho é o herdeiro. O filho, na verdade, há de ser o proprietário. Depois o autor começa a mostrar a superioridade da graça com relação à antiga aliança. Então a nova aliança é melhor do que a velha aliança. Faz referência a Melquisedeque, a quem Abraão devolveu o dízimo. Exalta a figura dos outros, mas sempre coloca Jesus como o melhor. Por quê? O sacerdócio levítico era passageiro, ele era de sucessão. O sacerdócio de Cristo é eterno. Nós temos alguém maior, nós temos alguém superior. Depois ele fala do sacrifício de Jesus, em relação aos sacrifícios que se faziam na época da lei. Na época da lei, o pecado era perdoado aspergindo-se sangue do quê? De touros, de bodes, de ovelhas, até mesmo de pássaros eram oferecidos, de acordo com a posse de cada um, pombinhos, rolinhas, para expiação do pecado. E constantemente tinha que ser feito o quê? Outros sacrifícios. Mas um dia veio aquele a quem João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e fez um único sacrifício, e final, e ele é maior. O seu sangue, o sangue de Jesus tem poder, é maior do que qualquer sangue de touro, de bode. Sacrifício único, definitivo. Mas agora eu quero olhar especificamente em Hebreus capítulo 4, quando esse autor começa a exaltar e enfatizar algo muito profundo. E ele diz aqui no versículo 14, concluindo: tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele mostra a superioridade de Jesus a Arão e o ministério da tradição sacerdotal. Parece simples quando nós lemos aqui que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é maior. Nós lendo isso agora, dentro da nossa cultura, que não é a mesma cultura do judeu, nós lemos isso com muita naturalidade. Mas a profundidade está aqui quando diz: ele foi capaz de adentrar os céus. Pastor, o que isso quer dizer? No dia da expiação, o sumo sacerdote, lá no Velho Testamento, ele entrava, ele ia em direção ao Santo dos Santos, com a cordinha amarrada,
sobre o olhar de expectativa, atônito de todo o povo, porque aquele momento era um momento precioso. Era um momento que, quando o sumo sacerdote estivesse lá no Santo dos Santos e fizesse o ritual que deveria ser feito, todo aquele povo que estava ali teria, pelo ato daquela pessoa, daquele sacerdote, o seu pecado perdoado. Então, quando ele conseguia sair de lá e a sua missão estava cumprida, o povo estava feliz, ele estava radiante. O autor então diz o seguinte: nós temos um sumo sacerdote, que ele não entrou apenas no Santo dos Santos, num tabernáculo feito por mãos de homens. Nós temos um Santo dos Santos, que não foi sacrificar um animal, mas nós temos um sumo sacerdote, que ofereceu do seu próprio sangue, e entrou no lugar do santuário celestial. Um santuário celestial que ninguém conseguiu entrar, a não ser o sumo dos sumos sacerdotes. E que, tendo feito isso uma única vez, sendo o seu sacrifício suficiente, nos deu então acesso aos céus. Então, quando os judeus cristãos escutam isso e leem essa carta, eles conseguem então imaginar todo o contexto e conseguem entender que o autor está dizendo: prestem atenção, não olhem para trás, não se voltem para o velho, não se atentem para as coisas que ficaram para trás. Elas são rudimentares, elas foram importantes para aquela época, mas hoje é diferente. Paulo vai dizer isso à igreja em Corinto, no capítulo 3 de 2 Coríntios. E ele dizia assim, no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13: não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo, que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, quando o quê? Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali é liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, nessa mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, para que nos voltar a Moisés? Para que nos voltar aos rudimentos da lei? Para que tentar viver debaixo de algo que você não vai conseguir cumprir? Não sei se foi domingo passado ou retrasado, o pastor Emerson ministrando falou sobre a quantidade de preceitos que existiam na lei. E naqueles preceitos, a lei dizia sobre ela mesmo: quem descumpre um preceito, fez o quê? Descumpriu toda a lei. Qual é a possibilidade de nós, meros mortais, cumprirmos toda a lei? Mais de 600 preceitos. É possível? Quando é que nós conseguiríamos então alcançar a salvação, se estivéssemos ainda debaixo da lei, dos velhos rudimentos? Nós não conseguiríamos. Então, o autor aos Hebreus, ao ministrar isso, ao escrever isso, traz para aqueles receptores algo muito chocante, revelador e salvador. Nós temos um sumo sacerdote
Jesus, o Filho de Deus, que adentrou os céus. Comparando o antigo com o novo, comparando a lei, a velha aliança e a nova aliança, nós podemos entender que realmente o novo é melhor. Versículo 15, continuando na comparação daquilo que era antigo, daquilo que é rudimento e aquilo que é novo. Os sacerdotes araônicos, eles eram alienados com relação ao povo, e as suas agruras e as suas aflições. E o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas. Olha que comparação maravilhosa. O sacerdote araônico, vestido de toda a sua estola sacerdotal, de toda a sua pompa, de todos os seus adornos, sequer olhava para o lado para ver quem é que estava ali. Ele estava focado, ele tinha que chegar ali, passar o átrio, passar o lugar santo, e finalmente entrar no Santo dos Santos, cumprir com o seu ritual. Tendo cumprido isso, retirava-se, voltava para o seu lugar, e o povo era o povo. Mas nós temos alguém que se importa conosco. Você tem alguém que se importa com você. Na nova aliança, quando nós estamos debaixo da graça, quando nós estamos debaixo do amor de Jesus Cristo, nós temos alguém que olha para nós, e se você conseguisse ouvi-lo, iria te dizer assim: eu sei o que você está passando. E ele realmente sabe o que nós estamos passando. Mas, pastor, no tempo de Jesus era diferente. As tentações também eram diferentes, as lutas também eram diferentes, e com certeza para aquela época ele enfrentava fortes tentações, mas não pecou. Então, ele conhece a mente do homem, ele conhece a inclinação natural do homem, ele sabe o que se passa nos nossos corações, ele conhece a nossa aflição. Por isso nós temos um sumo sacerdote que se importa conosco. Quer coisa melhor do que isso, você saber que tem alguém que se importa por você? Enquanto isso, até os dias de hoje, existem líderes espirituais que não estão preocupados com o seu povo. Mas graças a Deus que nós temos uma igreja amorosa, amém? Nós temos uma igreja que se importa com você, nós temos aqui líderes que se importam com você, pastores que se importam com você, mas ainda que nenhum deles se importasse, você tem um Jesus que te ama, você tem um Jesus que se importa, você tem um Jesus que conhece a sua luta, que conhece a sua aflição, e que diz assim para você: eis que eu estou à porta e bato. É também aquele que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós temos um sumo sacerdote. Mas, queridos, eu quero atentar em especial ao versículo de número 16, que o autor traz uma revelação, que na verdade é uma solução para o grande problema da humanidade que iniciou-se lá no Éden, iniciou-se no momento da queda, que foi a separação do homem de Deus. Versículo 16 diz: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Aqui existe um convite, e esse convite não é apenas do autor, mas é um convite repetido
no Apocalipse, repetido nos Evangelhos, que é: vinde a Jesus. Acheguemo-nos ao trono da graça. E você pode procurar em toda a Bíblia, você só vai encontrar nessa passagem o trono da graça. Você vai ver o salmista dizendo assim: justiça e juízo são a base do seu trono. O trono de Deus, para o salmista, tem como base o quê? Justiça e juízo. Trono lembra o quê? Vai lembrar também um tribunal. Todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E quando você vai lá para o Apocalipse, naquelas visões, e o trono de Deus rodeado lá dos querubins, serafins, dos 24 anciãos, há uma expectativa, há um temor quando se fala desse trono. E normalmente ele está associado a um julgamento. Está associado à questão da justiça e do juízo de Deus. Mas, queridos, agora nós encontramos esse texto dizendo o seguinte: existe um trono chamado trono da graça. O trono da graça. E esse trono nos revela algo sublime. Nesse trono existe amor, existe redenção, existe a salvação, existe poder que nos socorre no momento da necessidade. E, queridos, olha que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. Você sabe que no trono assenta-se o rei. E você sabe também pela palavra que qualquer pessoa, para ter acesso ao rei, ao chegar na sala do rei, precisava que esse rei fizesse um ato. E dependendo desse ato, corria risco de morte a pessoa que se achegou àquela sala. Ao chegar na presença do rei, o rei precisava estender o seu cetro. E tendo estendido o seu cetro, a pessoa tinha permissão para estar na presença do rei. Mas, queridos, com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. Com a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós temos não apenas a permissão de chegar diante do trono da graça, mas nós temos o convite do Cordeiro de Deus, dizendo: vinde a mim. É um convite do Senhor, não é apenas uma permissão. Toda a iniciativa foi dele. Ele tomou a iniciativa de convidar. Ele tomou a iniciativa de prover tudo para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse trono chamado trono da graça. Toda a iniciativa ele já tomou. E além de estender o cetro, ele faz um convite: pode vir, pode vir, aproximem-se. Se há uma coisa que Deus ama e Ele busca desde a queda, é que o homem se aproximasse, reaproximasse dele. E aqui entra realmente a ação do homem, porque a de Deus já foi tomada. Ele providenciou que o homem pudesse se achegar a Ele. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sem que você tivesse merecimento algum, mérito algum, obra alguma. Paulo vai dizer a Éfeso: pela graça sois salvos. Isso vem da fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa maravilhosa, você pode ter acesso a esse trono, o trono da graça.
E como que eu faço, pastor, para ter acesso a esse trono da graça? O convite está feito. Acheguemo-nos com toda a confiança. O que é sinônimo de confiança? Fé. Ainda no capítulo de número 4, versículos 1 e 2. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Olha novamente a comparação. No Antigo Testamento, eles haviam recebido uma promessa de Deus de um descanso, o chamado descanso sabático. Foi prometido que eles entrariam no descanso do Senhor, que eles haveriam de conquistar a terra prometida. Alguns não confiaram, outros desobedeceram. Versículo 6 vai dizer que outros não ingressaram por causa da desobediência, mas no 7 diz: determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme o que já havia proclamado antes: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Lá em Números, ocorreu que eles, ao ouvirem a voz do Espírito Santo, endureceram seus corações. Mas Deus deu um decreto, e os decretos de Deus são imutáveis. Ele deu um decreto, e o decreto que ele deu é: eu vou dar uma nova oportunidade de descanso. O descanso já não é mais Canaã, já não era mais a terra que Josué e Caleb, com muita ousadia, foram para conquistar, depois que Moisés havia cumprido com a sua missão. Não é mais um território geográfico, mas há um descanso que Deus promete, que Ele decretou, dizendo que todo aquele que tiver fé, vai conseguir entrar no meu descanso. E esse descanso é a nova Canaã, é a nova Jerusalém, é o santuário celestial, que você pode ter acesso, ao entender o convite do Espírito Santo, que hoje fala ao seu coração, e ele diz: eu estou falando com você hoje, eu estou batendo a porta do seu coração. Portanto, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o seu coração. Presta atenção, há um decreto que não vem de mim, vem da parte do Senhor, e ele é para você. Ele diz que hoje você pode entrar no descanso dele, se você entrar com confiança, se achegar com confiança no trono da graça do Senhor. O primeiro passo ele já deu, mas você precisa confiar. E confiar significa se entregar sem reservas. Confiar significa deixar que realmente Ele, o Senhor, ao bater a porta do seu coração, você seja receptivo e diga a Ele: Senhor, eu recebo esse convite com alegria e quero que de fato o Senhor venha morar no meu coração. E sabe qual que é o benefício disso? Ao você chegar no trono da graça, você recebe a salvação, os seus pecados são perdoados, o seu nome é confirmado no livro da vida. Quer mais? Você quer mais? Tem mais, tem muito mais, tem muito mais. O principal é que você passa agora a ter uma nova família, a família de Deus, uma família espiritual. Você faz parte agora da igreja invisível, que é a congregação dos salvos, dos remidos, dos lavados pelo sangue de Jesus, sangue esse superior dos touros e dos bodes. O sangue do qual o inimigo teme e foge.
Você já se deparou com situações onde você apenas gritou assim: sangue de Jesus tem poder? Eu já. Tem coisa que você fala o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o diabo treme, ele foge. Você é batizado no corpo de Cristo, no Espírito Santo. Você faz parte de uma família imensa, que desfruta do amor de Deus, que desfruta do favor dos anjos, enviados ao nosso favor. Hebreus já vai dizer também, no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz sobre Cristo superior aos anjos, ele diz também que os anjos foram enviados ao nosso favor, são espíritos ministradores enviados em nosso favor. Os anjos estão a seu serviço sob o comando de Jesus. O que mais que você quer? Quer mais? Tem mais. Ele disse que quando você entra e recebe, se achega no trono da graça, você recebe misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Enquanto que a graça é um favor imerecido, a misericórdia de Deus não te dá o que você merece. Ou você acha que você merece, eu mereço coisas boas? Quem somos nós para exigirmos de Deus alguma coisa, dizendo: Senhor, eu sou um merecedor? Vamos fazer que nem aquele homem que foi orar, o fariseu, lá na esquina, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, não sou como esse publicano, esse pecador. Você merece alguma coisa? Nós merecemos sim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você sabe o que você merece? Você sabe o que eu mereço? Eu merecia a morte eterna, mas Jesus me amou. Jesus te amou. Jesus olhou para mim e para você e disse: Pai, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou me entregar. Eu vou sofrer no lugar dele. Eu vou sofrer no lugar dela, porque eu os amo. Ninguém o matou, ele se entregou. Ninguém tinha poder de matá-lo. Mas ele, tornando-se homem, renunciando a sua glória, renunciando a estar ali cercado dos anjos, não usurpou o lugar de Deus, se fez homem, passou todas as lutas que eu e você passamos, mas chegou num certo momento que ele disse: Tetelestai, está consumado, eu venci. Misericórdia você encontra no trono da graça. No trono da graça, o autor diz, você também vai encontrar o poder que nos socorre no momento da necessidade. Queridos, onde é que nós encontramos poder? Em quem, em que pessoa nós encontramos poder? No Espírito Santo. No trono da graça, o Espírito Santo passa a fazer parte de você. Você está nele e ele em você. E é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É dele aquela voz que você escuta e às vezes não discerne, e fala ao seu coração, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do pecado, do juízo. É dele aquela voz dizendo: não faça isso. É dele aquela voz dizendo: arrependa-se. É dele aquela voz dizendo: vai orar, vai falar com o Pai, ele está lá te esperando. Você tinha combinado com ele que ia acordar aquela hora, ele está lá te esperando. Você não foi, mas ele está lá te esperando. Quantas vezes eu já escutei o pastor Emerson falar isso? E quantas vezes eu já acordei
e olhava para o relógio, e quando eu ia fechar o olho, parecia que eu via a imagem dele falando assim: Ele está te esperando, Ele está te esperando, e Ele continua te esperando, Ele continua te dizendo: olha, eu estou aqui, eu te amo. No trono da graça, você encontra esse poder que quando você está fraco, quando você está triste, quando você está abatido, quando você está em luta, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. O mundo jaz no maligno, o mundo está sob o governo do inimigo, em todas as esferas, e eu não vou ficar entrando aqui porque você já sabe o que está acontecendo no mundo, e não apenas no Brasil. O mundo precisa de salvação, mas você precisa de salvação, eu preciso de salvação, e não vai ser no trono do juízo que você vai encontrar, vai ser no trono da graça. Hoje a dispensação é do trono da graça. Hoje o convite é para que você se arrependa. Pastor, como que eu faço isso? Como que eu entro? Como eu tomo posse desse trono da graça? Primeiro, entenda quem você é. Quem você é? Quem eu sou? Eu sou um pecador. Você entende que é um pecador? Então diga: eu sou um pecador. Nós somos pecadores, e sabendo quem nós somos, nós precisamos entender que nós não podemos nos justificar, e o nosso pecado não pode ser justificado por nós mesmos. Nós precisamos de um remidor, nós precisamos de um salvador, nós precisamos de alguém que vá por nós, e esse alguém é Jesus. E Ele já disse para você, que você sendo pecador ainda assim, Ele te amou, e Ele te ama. Então eu quero fazer um convite para você agora. E o convite é o seguinte: você entende que hoje é o tempo da graça, da dispensação do trono da graça do Senhor, e que nele você pode encontrar a salvação? Então eu quero convidar a igreja então a estar intercedendo. Eu quero convidar os obreiros, os pastores, para estar lá no fundo, observando, se precisar de alguma assistência, as pessoas que se decidirem. Porque o convite para você agora é que você receba a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Há um hino do nosso cantor que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual que você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu quero oportunizar a você, no nome de Jesus, tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão de receber essa mensagem, converter-se ao Cristo, entregando-se totalmente a Ele. Você quer receber a salvação do Senhor nessa noite? Você quer ter o seu nome escrito no livro do Cordeiro Santo de Deus? Como que eu faço isso? Apenas com um sinal. Aonde você está, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Há alguém aqui nessa noite que quer... Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe você. Há mais alguém? Onde está a terceira pessoa que quer receber a Cristo? Aí em cima na galeria há alguém. O trono da graça. Amém. Há mais alguém que, entendendo a mensagem de que Cristo é maior que Moisés, que os profetas, que a lei, e hoje Ele quer te dar a salvação. Você quer receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte.
Aleluia. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Mais uma vez, cante assim. O labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será o futuro? Você que recebeu a Cristo, vem aqui à frente. A igreja quer orar por você. Essas mãos que se levantaram, por favor. E se há mais alguém, vem agora com coragem, com ousadia. Vem agora para o trono da graça do Senhor. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Aleluia. Se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tem alguém resistindo à voz do Espírito? Tem alguém que por um motivo ou outro, alguma vergonha, algum medo, ainda quer nessa noite tomar essa decisão? Onde você está? Jesus te ama, essa igreja te ama. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Senhor, nós te amamos, nós adoramos o teu nome, te exaltamos por essas vidas que nessa noite entenderam a mensagem do trono da graça do Senhor e recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Obrigado por esses nomes escritos no livro da vida. Obrigado por Jesus o Cristo. Obrigado, Espírito Santo, que eles possam agora, Senhor, de hoje em diante, ao receberem o Espírito do Senhor nos seus corações, nas suas vidas, trilhar o caminho, ó Deus, que o Senhor reservou para a vida deles. A Ti, Senhor, seja todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, hoje e sempre. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.